Bom dia. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal. É bom estar aqui com você, saber que você está sendo abençoado e nos abençoando com a sua audiência. Que nós possamos estar na presença de Deus neste dia, neste final de semana tão especial que Jesus preparou para nós. Compartilhe o link do nosso podcast, mande para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, porque hoje é um episódio muito especial. Nós estamos muito felizes, gratos a Deus por estarmos aqui e por recebermos hoje um jogador de futebol, irmão em Cristo, Chico Kim, que é o camisa 10 do Mirassol, que é a sensação do Campeonato Brasileiro nesse ano. Nosso irmão em Cristo, Chico, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que bom você estar aqui e abrir um espaço na sua agenda que é tão corrida para estar aqui conosco. Quero que você deixe uma saudação para a nossa galera aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Quando veio o convite, realmente não tive dúvida, né? Uma oportunidade muito grande, uma honra estar aqui, de compartilhar, né, as obras que Deus tem feito na minha vida. E é isso aí. Vamos lá que o bate-papo vai render, vamos falar um pouquinho, vamos falar bastante, né? Vamos falar bastante. Espero que todos vocês estejam com o coração aberto para nos ouvir. Amém. É isso aí. Nós vamos começar também com uma leitura da Bíblia. Eu quero ler com você Filipenses, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6, que diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ele é fiel para completar esta obra que ele começou. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom estarmos na Tua presença, conectados com todos aqueles que se unem a nós, que estão na audiência, que estão participando deste podcast. Eu agradeço ao Senhor e dou graças pela vida de cada um que está conosco, de toda a Tua igreja e de todos aqueles que necessitam da Tua bênção, da Tua palavra e da Tua salvação. Nós oramos para que a graça e o poder do Senhor alcance cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que está participando hoje. Que o Senhor encha os corações com a Tua bênção e com a plenitude da salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então, como nós apresentamos, Chico Kim, camisa 10 do time profissional do Mirassol, nosso irmão em Cristo. Nós temos a honra de recebê-lo hoje aqui e dizer, Chico, que é um privilégio saber que você está aí e servindo a Deus, anunciando o nome de Jesus para todas as pessoas famosas, pessoas influentes no meio esportivo, que você está aí como luz do mundo e sal da terra para glorificar o nome de Jesus. E nós queremos conhecer primeiro um pouquinho da sua vida, da sua história, como que como foi seu nascimento, seu crescimento. Conta um pouquinho de você, sua vida. Eu sei que você também é sul-coreano. Conta um pouquinho da sua história para nós, Chico. Então, bom dia a todos. Eu tenho um pouquinho de sotaque, né? Quando o pessoal começa a conversar comigo, eu acho que
ele é meio enrolado, ele tem um sotaque assim, mas meus pais são da Coreia do Sul, né? Vieram nos anos 80 e pouco, eles vieram aqui para uma vida para uma vida para uma vida melhor, né? Para busca de trabalhos. E eu nasci em Cascavel, Paraná. Paraná. Cascavel, Paraná. Mas minha infância vivi em Paraguai, né? Vivi um pouquinho em Paraguai também. E tem um pouquinho de tudo ali, Um pouquinho de brasileiro, paraguaio, isso, sul-coreano. sul-coreano. Mas antigamente não entendia, né? Mas depois da salvação eu pude entender um pouquinho mais do coração de Deus, né? Deus tinha um plano na minha vida para, assim como o pastor falou aqui, eu fiquei realmente, essa palavra foi para mim também. Filipenses 1, né? O pastor tem falado aqui. Você pode ver que a gente não combinou, né? Não. Mas é a nossa vida, né? Paulo aqui fala que estava muito feliz porque os irmãos estavam fazendo comunhão para o Evangelho. E a obra que ele iniciou, né? Ele irá fazer até o fim, né? E eu tenho certeza que a minha vida também, que Deus começou, Ele irá dar o fim, Ele irá cumprir na minha vida as promessas que Deus tem feito na minha vida. É verdade, com certeza. Ô Chico, e quando você então nasceu no Brasil, seus pais vieram da Coreia do Sul e viveu um pouco no Paraguai, mas a sua língua então falada em casa era o coreano. Era o coreano, sempre. Por isso que sempre. você tem esse sotaque, mesmo nascendo no Brasil. Meus pais sempre manteve a cultura coreana dentro de casa, até para não perder, né? Eu acho que já que a Coreia do Sul é um país bem longe, né, da América Latina, então eles tentaram pelo menos manter, né, a língua nativa e a cultura. A cultura, por exemplo, em casa a gente comemos até hoje comida coreana. Olha, né? Quem não provou ainda pode procurar um dia em busca de uma comida coreana que é muito bom. O que você recomenda assim da comida coreana? Quais são os pratos principais? Tem bastante, né, pastor? Tem bastante, mas bulgogi é um dos comida coreana que é carne, né? Carne temperada com shoyu, agridoce, então é muito bom. É muito bom, é bem gostoso. E tem bastante, comida coreana também tem bastante caldo, tem quem gosta de comida apimentada, tem também. Né? Então é muito bom. Então dentro de casa meus pais sempre teve essa mentalidade de manter, né? Manter a cultura, não desviar dela, né? Através do idioma, em casa a gente era obrigado a falar em coreano, a gente estudava em casa, por exemplo, mantinha a cultura, por exemplo, a gente tinha a mesa bem baixa, né? Que sentava no chão para fazer as refeições, né? Tinha que entrar em casa descalço, né? Essas pequenas coisas assim, os meus pais, eu agradeço muito hoje, porque é uma cultura muito boa para mim, sabe? Hoje em dia, em muitas áreas para mim. Então, eu agradeço muito porque eu acredito que não foi fácil, né? De ensinar o coreano, de manter, de educar, né? Que por um lado existe um sangue, né? Um raiz coreano. Sim, com certeza. Então, eu agradeço muito aos meus pais. E na questão cultural, qual a diferença principal que você observa em relação à cultura brasileira nas questões familiares, respeito por pai e mãe, honra, até na questão também depois de namoro, noivado, casamento, como que é assim a cultura coreana para um jovem na época de adolescência, solteiro, que é alguma diferença principal assim do que você notou nos jovens brasileiros? Então, meus pais me ensinaram muito
do respeito, né? E na Coreia também isso é um dos principais, né? O respeito ao outro, né? Respeito os mais velhos, né? De tudo você respeitar os mais velhos, tentar ouvir, né? O que os mais velhos te educam, te ensinam, né? Isso aí foi uma cultura, um ensinamento muito grande, né? Porque não é porque você não sabe que você não consegue viver assim, né? É somente você saber aceitar, né? E para você aceitar e ouvir, você tem que estar embaixo daquela pessoa, né? Se você está acima daquela pessoa, dificilmente você ouviria. Você tem que estar baixo. Submisso, né? Que é o termo que a gente usa. Para poder receber. Submissão. Exatamente. Por isso que a gente tem servo de Deus e a gente nos coloca como ovelha, né? Salmos, ele diz que o Senhor meu pastor e nada me faltará. Então Davi se coloca como uma ovelha, né? E o Senhor como um pastor. Aí o pastor sabe todas as coisas para levar ele nos pastos verdejantes, né? Amém. Em todas as áreas, o pastor sabe, né? Quando a gente vê a característica da ovelha, é muito interessante, né? Ele não enxerga mais de 2, 3 metros, né? Ele não tem uma habilidade, ele não tem velocidade, ele não tem uma ferramenta para se defender, né? Está como que se fala? Está por dentro, né? Os cones que se fala? O cérebro, o som. O chifre. O chifre está por dentro. Ele não tem unhas assim para atacar, para se defender, né? Ele não é rápido, mas ele é o animal mais seguro quando está do lado do pastor, né? Olha então, só, tipo assim, que interessante. Eu também não tinha um pastor na minha vida, né? Por isso que eu acho que muitas vezes fiquei perdido no mundo, né? E mais um dia, pela graça de Deus, um dia Deus me deu um pastor, né? O Senhor Jesus Cristo, né? E desde então, o Senhor tem me conduzido na minha vida, né? O Senhor tem cuidado todas as áreas, né? Na minha vida. Como que você conheceu Jesus? Sua família já era cristã, evangélica, ou você teve um encontro com Jesus? De que forma você veio a Cristo e conheceu o bom pastor, que é Jesus? Então, a minha família vem da Igreja Católica, né? Certo. O nome, hoje me chamam de Chico Kim. Chico Kim, o Chico vem do Francisco, né? Sim. Todo Francisco é Chico. É Chico. Quando eu cheguei aqui no Brasil... O seu nome é Francisco. Francisco. Tem um supervisor que... Como que é seu nome? Eu falei, não, meu nome é Francisco. Aí ele pensou, poxa, no dentro de campo... Pô, Francisco, toca a bola, Francisco. O nome é um pouquinho longo, né? Para ficar falando de Francisco. Então ele... Não, aqui no Brasil, Francisco é Chico. A partir de hoje tu vai se chamar Chico. Chico. Aí ficou esse apelido, né, de Chico. Mas o Francisco vem do Francisco de Assis, né? Meus pais eram católicos, né? E vem do batismo Francisco. Né? Francisco Hyun Soo Kim. Hyun Soo Kim é o meu nome em coreano. Sim. O Kim é meu sobrenome. E Hyun Sol, na verdade, é meu nome. Hyun Sol. O pastor quer repetir um pouquinho? Eu vou apanhar. Fala de novo. Hyun Sol. Hyun Sol. Mas é difícil falar coreano, é difícil. Já, primeiro fora do pastor hoje. Hyun Sol Kim. Então, eu, na verdade, vivendo... comecei a minha carreira, sempre desde criança tive um sonho de ser um jogador de futebol, como todos os meninos, né?
de um dia me tornar um jogador de futebol, ajudar meus pais, comprar um carro, uma casa para meus pais, né? Ter uma esposa, né? Ter uma família. Mas eu acho que se todas as coisas acontecessem do meu jeito, do meu desejo, eu acho que não estaria aqui, né? Mas Deus muitas vezes coloca utensílios, coloca até aqui, né? Eu te permito até aqui, você vai assim, assado, né? Uhum. E por algumas dificuldades, né? Eu pude conhecer a Deus, né? A família da minha mãe primeiro se converteram, né? Receberam a salvação e assim naturalmente minha mãe recebeu a salvação e depois eu. Então, tipo assim, eu sempre vivi a minha vida querendo fazer o bem, né? Como as igrejas ensinam, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que, né, me sacrificar, eu tenho que fazer, tenho que viver conforme as leis. Uhum. E Mas qual a sua idade, assim, quando você foi salvo, sua mãe, família da sua mãe? então minha mãe foi salva em 2000. Uhum. Só que em casa muitas vezes teve uma perseguição, né? Tem uma perseguição. Então, minha mãe mesmo querendo não teve toda essa liberdade para frequentar a igreja, mas ela sempre ouvia, né, a palavra, sempre ela tentou em todas as formas que a gente recebesse a salvação também, que a gente receba a salvação também. Mas hoje, graças a Deus, né, minha mãe, eu, minha irmã, tenho uma irmã também, tenho um irmão também, eu sou caçula, estão dentro de Cristo, estão dentro da igreja e realmente as coisas de Deus a gente não entende, mas tem um propósito, né? Tem um Sim, propósito na nossa vida. Jesus é maravilhoso e faz uma obra completa, né? Verdade. Tudo ele tem um plano, ele tem um propósito. E como é hoje, então, a sua vida como um cristão, um filho de Deus, no meio esportivo, dentro de um time de futebol, onde muitas pessoas, cada um tem a sua religião, a sua fé, mas como é viver como um cristão nesse meio que lida com tanta gente famosa, tanto dinheiro, riquezas, e o time que está em destaque. Conta um pouquinho assim de como é a sua vida hoje como um cristão, num time de futebol, que é um esporte que é uma paixão nacional, né? Graças a Deus, o Mirassol, primeiro ano na Série A, realmente eu já disputei Série A por outros times, mas não é fácil, né? Série A é um campeonato muito disputado, né? É um campeonato muito difícil, né? Mas o Mirassol está fazendo uma baita de uma campanha, baita de um ano. A gente faz 100 anos, centenário esse ano. É o centenário do Mirassol. Centenário do Mirassol. E primeira vez na Série A, imagina. Mas o clube em si estava muito preparado, né? E está muito a crescer, né? Realmente não é à toa que acontecem as coisas. A gente vê a parte financeira também está muito organizado, né? A parte estrutural também. Então tem tudo, né? Tava tudo preparado para dentro de campo dar certo. Mas mesmo assim tem vezes que os resultados não acontecem. E a gente vive de resultado, né? Mas graças a Deus a gente está passando por um momento maravilhoso e é 100% pela graça de Deus. Não é a nossa força, né? Como a palavra diz, mas é 100% pela graça de Deus. E a nossa vida, eu agradeço muito, pastor, porque um dia Deus tem me falado
de que eu me tornar um jogador de futebol não foi pelas minhas forças, né? Não foi porque eu sou bom, eu sou melhor do que outro, mas foi pela vontade dele, né? Antes de eu nascer, ele me escolheu e ele permitiu essa graça para mim. Então, quando eu era criança, eu tenho um irmão mais velho, né? E a gente sempre sonhou junto de um dia se tornar um jogador de profissional. E ele era mais alto, ele era mais forte, ele se dedicava mais, né? Eu era aquele menino, né, Ele sabe? treinava mais e você era E mais eu só... habilidade. Não, pra que tudo isso, né? Uhum. Eu gostava muito de brincar, mas não tomava muito a sério, né, como deveria ser. E eu sempre me perguntava por que eu me tornei um jogador profissional, sabendo que meu irmão tinha mais condições físicas, condições mentais, né? Todas as habilidades, né? Era mais ele do que eu. Mas um dia, eu ouvindo uma pregação, né, em Gênesis capítulo 27, ali, como o pastor sabe, quem recebeu a graça foi o Jacó. O Esaú, ele foi atrás, mas quem recebeu a bênção foi o Jacó. E quando eu percebo isso, não foi por mim, assim como a Rebeca, mãe de Jacó, prepara todas as coisas para que Jacó receba a bênção, realmente na minha vida também, Deus tem preparado tudo para quê? Para que eu possa me tornar um jogador de futebol, né? Então não é porque eu quis. Quando Jacó diz, não, isso aqui não é bênção, vai ser maldição para mim. Mas a Rebeca diz que essa maldição vem para mim, meu filho. Vai e obedeça. Realmente, essa condição de me tornar atleta de futebol não foi porque eu me esforcei muito, ou porque eu fui melhor que meus companheiros, ou porque eu tive, antes da salvação, eu tinha esse sentimento. Eu tive um pouquinho de sorte. Eu me esforcei também. Eu tinha, né? Mas depois de a palavra de Deus, ele esclarece a nossa vida, não é verdade? É verdade. Ela te indica, ela te mostra que não foi você, e foi Deus. Quando eu vi a pregação, realmente foi Deus. Hoje eu posso dizer, não, eu me tornar um atleta profissional foi Deus. Foi Deus que fez. E depois vem a outra pergunta. Então foi Deus que me escolheu. Eu e não o meu irmão que tinha mais condições. Mas então por quê? Por que Deus... Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer com isso? Né? Para pregar o Evangelho. Então, hoje, como atleta de futebol, eu agradeço a Deus porque muitas pessoas abrem o coração. Por quê? Por você ser um jogador, né? Como o pastor falou, ser um camisa 10 do Mirassol, né? Então, muitas crianças, muitas pessoas abrem o coração para a gente, né? Então, por que eles abrem o coração para a gente, né? Deus permitiu essa condição para pregar o Evangelho. Né? Que forte. Para pregar o Evangelho. E o pastor falou hoje, Filipenses 1. Então, essa obra que Deus começou, Ele irá concluir. Completar. Amém? Então, realmente, hoje, semana que vem também, Deus abriu portas, né? A gente, todos os jogos, né? Um dia antes, né? Os atletas se reúnem, a gente faz momento de oração, de louvor, compartilhamos a palavra, né? Temos esses momentos,
temos momento de atleta em família também, Uhum. né? E através, Deus me deu essa posição de um jogador profissional para pregar o evangelho, né? Mesmo assim não é fácil, né? Mas Deus tem me dado a graça para poder testemunhar isso. E aí você poder tem, testemunhar. e você tem essa oportunidade, essa então, oportunidade, exatamente. dentro do grupo do profissional e aqueles que trabalham no clube, toda véspera de jogo, Isso, toda vocês véspera. reúnem, você fala da palavra de Deus, vocês têm ali um tempo de oração. Sim. Que bênção, Chico. É uma oportunidade de testemunhar de Jesus. E você disse aqui, né, que reconhece que é a graça de Deus, né, foi um chamado de Deus para você se tornar um jogador. E também você disse hoje aqui que reconhece que todo o êxito e esse sucesso do clube, né, nesse ano, no campeonato, também é a bênção de Deus, porque às vezes o time se prepara, está organizado, tem um bom elenco, mas as coisas não acontecem, né? E os resultados não vêm. Então você reconhece também que a diferença é a bênção de Deus, né? E o grupo tem essa consciência também, os outros jogadores também veem que Deus é que está impulsionando. Claro que tem o trabalho, tem o treinamento, tem bons profissionais em todas as áreas, mas os jogadores também veem isso, que está dando certo porque Deus está abençoando vocês? Com certeza, pastor, com certeza. Eu, por exemplo, eu já vi muitas vezes que, por exemplo, todos os dias a gente tem chances, por exemplo, de se machucar. Chances de machucar. Todos os dias a gente treina, né? A gente treina como um jogo. Então, mas Deus tem nos cuidado, né? Deus tem nos protegido. E toda vez no jogo, né? Que a gente ora também para comissão técnica, para que Deus possa dar sabedoria para eles, né? E não somente eu, tem alguns irmãos em Cristo que são pilares do grupo. Uhum. Né? Tem mais irmãos, então, que estão com você nessa luta. Não é só eu. Tem vários irmãos que são pilares, que ele conhece Jesus, né? Que a gente compartilha a palavra de Deus, né? Claro que, como o pastor disse, tem um trabalho, tem um profissionalismo, tem pessoal por trás que faz todo o trabalho, nos dá, mas atrás disso sempre teve Deus, né? Que nos conduz, né? Que nos impulsionou, que nos deu a sabedoria e a graça de Deus. É verdade. E nós reconhecemos isso, com certeza. Que maravilha. Olha só, irmãos, que testemunho. E a gente está vendo aqui algo até dos bastidores, né, de um time de futebol bem sucedido, que é o Mirassol, um destaque nesse ano. Nós estamos vendo aqui que a mão de Deus está por trás de tudo, acima de tudo. É muito interessante para nós ouvirmos isso. E eu queria, Chico, que você deixasse uma palavra para aqueles que nos assistem hoje aqui, jovens, adolescentes, até adultos, que muitas vezes fazem de tudo para melhorar a sua vida material, para ganhar dinheiro, para enriquecer. A gente vê hoje em dia, infelizmente, um materialismo muito exagerado, pessoas que deixam de valorizar a família em busca de dinheiro, fama, riquezas, né? Uma busca desenfreada por riquezas e se esquecem do mais importante, né? A vida com Deus, a salvação, ter fé em Jesus. E você está nos mostrando aqui os bastidores de um time de futebol, né? Os bastidores de pessoas que têm fama, riqueza, mas que Jesus está acima de tudo. Então, dá uma palavra nesse sentido, assim, do teu coração para quem busca crescimento, e é normal que todos tenham
desejo de prosperar, de crescer, mas o lugar que Deus ocupa no coração de cada um, o que você tem para falar nesse sentido, assim, de valorizar Jesus, de ter Deus acima de todas as coisas, né, Chico? Sim, pastor. Hoje eu trouxe a Bíblia em coreano. Olha, Então, queria pedir pro pastor, né? pode ler, claro. Ler um versículo. Eu ia te pedir até para ler um versículo Então, em coreano. em coreano eu posso... Pode ler em coreano, depois você explica. Até eu ia te pedir isso. Em Romanos 3, 23, 24 diz o seguinte, em coreano. Em coreano. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Olha, Pastor, entendi tudo. Que fala em Romanos 3, 23, 23, né? 24. Vamos lá. Para o pessoal, quem está quem está sem a Bíblia em casa, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. E logo o capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 6, o Davi fala assim, ó. Fala em coreano, eu falo em português aqui, eu vou traduzir Legal. o coreano, hein? O pastor aprendeu rápido Já o coreano. aprendendo rápido. Dessa forma é fácil. Vamos lá, versículo 6. 이란 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받은 사람의 행복에 대하여 다윗이 말한 바. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus credita a justiça sem as obras. versículo 7. 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받은 자는 복이 있고. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. versículo 8. 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Se alguém precisar de tradutor do coreano para o português, podem me chamar. Pode chamar. Pastor, então, eu sempre tive um coração de que se eu tenho pecado, e quando eu aprendi, se tiver pecado, não tem como herdar o reino de Deus. Assim como aqui em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu estava nessa situação. Eu tenho pecado. Eu peco diariamente. Então, se eu tiver pecado, e a Bíblia diz que Jesus Cristo vai vir como um ladrão, ele não vai te avisar. Nenhum ladrão te avisa, te manda um zap. A surpresa é rápida. Te manda um WhatsApp. Não. Ei, tal hora, no tal dia, vou dar uma passadinha na tua casa, tá? Ninguém fala isso. Então, a vinda de Jesus Cristo vai ser momentânea. Então, se Jesus Cristo vier hoje, será que eu estou preparado para ir no reino de Deus? Mas eu dizimo, eu oferto, eu vou nas igrejas, eu faço boas obras. Mas todas as noites eu pedia perdão dos pecados. Antes de dormir, todos os dias, eu ajoelhava e orava para Deus. Hoje, aquele fulano, ele me bateu no treino, eu saí da bênção, comecei a xingar, briguei com ele. Deus, então todas as noites antes de dormir eu orava, perdoa meus pecados. Mas depois veio, Jesus Cristo não sabe quando que vai vir, quando que ele vai voltar. Então eu sempre tive essa interrogação no meu coração. Por exemplo, e se Jesus vier antes da minha oração à noite? Mas eu
toda a vida que eu ofereci, né? Os dízimos, as ofertas, meu tempo, eu dei por Deus. Né? Em Mateus 7, se Jesus fala, quem é você? Mas eu expulsei demônio com teu nome. Né? Eu fiz tal coisa, eu fiz isso, aquilo. Né? Eu expulsei demônio no teu nome. Mas Jesus diz o quê? Quem és tu? Se um dia Deus fala isso para mim, se um dia eu vivi pelo Evangelho, eu dizimava, ofertava, dava meu tempo para Deus, e se um dia Deus me dizer isso, né, a parte de mim, né, que praticas o mal. Né? Então, minha pergunta era, minha interrogação era, se Jesus Cristo vier de manhã, antes de eu orar à noite. Antes da tua oração de pedir perdão, exatamente. Aí ele vem e aí, né? E agora? Estava nessa posição, no 23. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Quem tem pecado não tem como herdar o reino de Deus. Mas um dia, pela graça de Deus, veio o quê? A fé. Né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. Né? Então, quando a gente vê no versículo 24, aqui não aparece o homem. No versículo 23, aparecem as coisas do homem. Aparece o homem. Mas no versículo 24, não aparece o homem. Só aparece as coisas que Jesus Cristo fez por nós. Então, glória a Deus. Eu tenho que aceitar o quê? Não as minhas coisas, mas o que Jesus Cristo fez para mim. Assim como Jacó recebeu o quê? O Jacó recebeu as roupas de Esaú. O Jacó recebeu a comida saborosa que o pai gostava. Né? A sua mãe fez a comida saborosa. Né? Já que ele era pelo liso, né? O que a mãe fez? A Rebeca colocou o quê? Os pelos de cabra. Para quê? Porque o pai dele não conseguia enxergar bem. Então a Rebeca preparou todas as coisas para que o Jacó receba a bênção. Aqui quando nós vemos no versículo 24, aqui nós podemos ver que Jesus Cristo fez todas as coisas para mim. Assim como Jacó recebeu as coisas da Rebeca. É somente aceitar as coisas de Deus. Amém? Amém. Aí quando Jesus Cristo, o que fez? Poderia ler o versículo 24, pastor? Claro. Fazendo capítulo 3. O 3, 24. É um tradutor VIP que eu estou aqui. Isso aqui, ó, traduzindo. Antes dele ler em coreano, eu já estou traduzindo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo há redenção. Em Cristo há justificação. Né? Gratuitamente. Que há em Cristo. O que eu estava procurando? Em mim, minhas obras. Né? A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é um dom gratuito de Deus. Gálatas. Então, quando eu recebi realmente, assim como Jacó recebeu as coisas feitas de Rebeca, sua mãe, né? Eu um dia recebi as coisas que Jesus Cristo fez por nós. Quando a gente vemos Isaías 53, ele foi transgredido, ele foi pisado por nossas transgressões, ele foi pisado, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, Jesus Cristo fez alguma coisa e eu tenho que fazer o quê? Só aceitar. Né? Dentro dele há redenção, dentro dele há justificação. Um dia, pastor, eu recebi isso. Eu sou justo
pela fé. O justo viverá por fé. Fé. Essa justificação que há em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Dentro de Cristo não há Condenação. Então, se a gente pensar por outro lado, fora de Cristo há condenação. Só há condenação. Só há condenação. Somente dentro de Cristo não há condenação. Se eu estiver dentro de Cristo, se eu aceitar as coisas de Cristo, eu não tenho mais pecado. Os meus pecados já foram lavados. Entrou um fé no meu coração. Entrou a justiça de Deus no meu coração. Amém, pastor? Amém. E aqui, como o Davi diz no capítulo 4, Davi foi um rei. Tenho muitos amigos que colocam o seu filho como Davi. Por quê? Davi foi especial, não é verdade? É verdade. Davi teve o mesmo coração com Deus no Atos fala. Mas Davi, ele tinha poder, riqueza, como o pastor disse. Muitas pessoas hoje procuram isso. Teve tudo. Glória, vitória. Né? O nome dele realmente é exaltado. Muitas pessoas colocam o nome de Davi. Venceu Golias quando todo mundo estava com medo. Fugindo do Ele Golias. foi utilizado por Deus. Mas ele testemunha o seguinte. Quem é bem-aventurado? Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Exato. Então, Davi tinha tudo. Mas Davi, em nenhum modo, ele fala, não, você ter muitos filhos, você ter muitas riquezas, você ter poder, isso não é bem-aventurado. O bem-aventurado é quem? Os pecados foram cobertos. Os pecados foram lavados. Esse é bem-aventurado. Então, quem é bem-aventurado para Davi? É aquele que aceita Cristo como seu Salvador. Jesus Cristo lavou meus pecados. Jesus Cristo morreu por meus pecados. Eu não tenho mais pecado. Eu tenho a justiça de Deus. Eu sou justo. Desde hoje vou viver pela fé. O justo viverá por fé. Eu sou justo. Davi testemunha. Pastor, eu também. Meu sonho era isso. Ganhar. Para que me tornar jogador? Para ganhar dinheiro. Para ajudar meus pais. Que meus pais tinham condição financeira baixa. Comprar um dia um carro para meus pais. Uma casa. Para sair do aluguel. Né? Ajudar minha família. Né? Viver com uma esposa. Ter uma família. Né? Mas Davi testemunha o quê? Aonde teus pecados foram perdoados? Porque quem aceita Jesus, ele pode dizer o quê? Meus pecados foram perdoados. Assim como no versículo 24. Em Cristo há redenção. Em Cristo há justificação. Então, esse coração que Deus colocou no meu coração, essas palavras, realmente, Ele foi me direcionando. Ele foi cuidando. Ele foi levando para mim por pasto verdejante. Por melhor lugar na minha vida. Então, realmente, essa é uma palavra que eu queria deixar. Que não esqueça que nós somos o bem-aventurado. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por nós. Lavou todos os nossos pecados. Ele foi moído, ele foi maltratado, né? Por nossas iniquidades, por nosso pecado. E hoje nós podemos dizer que eu sou justo pela sangue de Jesus. Para finalizar, glória a Deus. eu só queria
deixar mais uma palavra aqui. Que palavra, hein, gente? Aqui é uma pregação. Já Chico, só essa resposta sua já dá umas 3 pregações aqui, que eu já tô visualizando umas 3 pregações. Uma conexão, né? De Rebeca, que preparou tudo para Jacó receber a bênção, aí tipificando Cristo. Uau, é forte demais, é profundo. A questão de quem é bem-aventurado, né? Falado por Davi, um rei de sucesso. Uau, Chico, é muito profundo. Pastor, e realmente espero que... Por quê? Porque eu também não sabia. Eu ouvi e entrou em fé. A fé vem pelo ouvir. Espero que todos que estão nos ouvindo aqui, que estão participando, possam continuar ouvindo a pregação de Deus. Que a fé, eu acho que não é uma coisa que sai de nós, uma coisa que entra de nós, ouvindo a pregação de Jesus. Então, para finalizar aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Lê em coreano para o pessoal e o senhor aprender um pouquinho mais. Pra eu consigo traduzir. Tá. Hebreus 10, 17, né? 아멘. 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니. Bom, bem simples, né? O que ele falou, todo mundo está entendendo. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém. Deus está nos dizendo hoje: jamais me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. Por quê? Porque Ele entregou seu Filho unigênito por nós. Amém? E que nós possamos viver com ousadia. Versículo 18, 19. 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. 18. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Aqui diz o quê? Não tem mais fazer o quê? Não precisa fazer mais nada pelo pecado. Se tiver essa redenção que é quê? Não de animais, mas sim de Jesus. O sangue de Jesus. 아멘. versículo 19. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amém. Pastor, eu não conseguia viver uma vida ousada. Por quê? Porque ficava me olhando. Porque ficava olhando a situação da minha vida. Mas quem olha o sangue de Jesus, esse pode viver ousadamente. O sangue de Jesus nos faz o quê? Ser ousados. Ousado para entrar no Santo dos Santos. Então, hoje eu tenho a certeza, eu tenho ousadia para entrar no reino de Deus, no Santo dos Santos. Por quê? Porque eu tenho o sangue de Jesus. Amém? Glória Foi uma palavra, um dia entrou no meu coração. E eu queria compartilhar para os ouvintes que um dia uma pessoa como eu, uma pessoa pequena, fraca, né, inútil, onde somente tinha que ser um homem envergonhado, um dia Deus teve a graça. Um dia Deus abriu meus ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus. Um dia o Senhor foi o meu pastor. Realmente falta muitas coisas na minha vida, mas nada te faltará. Amém. Amém. A palavra está dizendo: nada me faltará. Nada. Hoje vivo uma vida ousada, não porque eu sou o Chico Kim. Se eu vejo o Chico Kim, nossa, não tem coisas para me dar força. Mas quando vejo a palavra de Deus, quando vejo o sangue de Jesus, isso me dá ousadia, isso me dá força, isso me dá intrepidez.
tenha intrepidez. Que nossos irmãos possam viver com intrepidez, dependendo somente de sangue de Jesus. Amém? Glória e não a Deus. esquecer que nós fomos justificados, nós somos justos pela fé em Cristo Jesus. A redenção em Cristo Jesus. E Deus fala, jamais me lembrarei dos seus pecados, suas iniquidades para sempre. Amém? Que bênção, olha só. Pessoal, que bênção, que aula de fé, de salvação. É muito legal. E nós estamos gravando hoje esse episódio durante a semana, devido à agenda do time do Mirassol, do Chico Kim, e estamos passando agora esse episódio no sábado, e quando vocês já vão estar lá no Rio de Janeiro, para entrar com ousadia no Maracanã e enfrentar ali aquele time tão forte do Flamengo. Mas nós temos aqui uma torcida organizada aqui do Mirassol, uma torcida aqui da igreja, na produção Eliezer Topassi, muito obrigado, Eliezer. Temos a torcida aqui, Léo Silva, Léo Castilho, Pastor Wagner, Pastor Mateus, irmão Marcos Paulo, e nós temos perguntas da torcida. A torcida está aí perguntando e não vamos ter tempo para muitas perguntas, mas um dos torcedores aqui estão perguntando, Chico, como você lida com a pressão de ser referência dentro e fora de campo? Então, pastor, a responsabilidade é muito grande, né, pastor? De você levar, de você ser um cristão, né? Porque as pessoas julgam, as pessoas olham, né? Mas, por um lado, eu tenho certeza que se o Chico Kim aparecer, isso aí somente tem coisa de vergonha, coisa ruim, né? Uhum. Mas se dentro de mim aparecer Jesus Cristo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão me olhar e vão ver o Cristo, não o Chico, né? Amém. Chico. Então, como Paulo testemunha, eu morro todos os dias, eu me nego, é um dia a dia, não é fácil, né, viver esse caminho, por isso que poucos vão nesse caminho, mas a palavra de Deus, né, toda vez quando tem um momento de pressão, um momento de dúvida, realmente Deus tem me permitido a palavra de Deus, onde tem me dado força, né? Tem um pastor que me guia, que é bem utilizado para mim também, que leva a palavra de Deus, que a palavra de Deus realmente nos dá força, nos dá intrepidez, né? Amém, glória a Deus. Outra pergunta aqui, conte para nós uma experiência marcante que você teve como jogador profissional de futebol, num jogo, dentro de uma partida, uma experiência assim, que foi marcante para você. Então, pastor, teve um jogo, né? Tem alguns jogos, né? Tem vários, né? Mas espero que o pastor me chame mais vezes, claro, a próxima vez. Com certeza. Mas teve um dia, pastor, que eu ouvi uma pregação de Marcos, se não me engano, em Marcos, capítulo 4:1. Será que é o Marcos? Não, eu acho que é Mateus. Mateus 4. Aonde, me desculpa, eu acho que me perdi. Aonde Jesus fala, o que você quer ser curado? O que você quer que eu te faça, né? Eu te faça, isso. Marcos 10. Marcos 10. Então, é engraçado, né, pastor? Porque imagina um coxo chegar em você, o que ele queria? Uhum. Né? Ele conseguia ver, ele queria ser curado nas suas debilidades, Uhum. não é verdade? Mas Jesus Cristo, ele pergunta,
O que você quer? Quando eu ouvi essa palavra, realmente, o que eu quero? Né? Porque naquela época eu estava passando por um momento difícil no clube, né? As coisas não estavam acontecendo e o treinador eu já tinha trabalhado com o treinador, então o treinador foi que pediu a minha contratação. Então, por exemplo, o treinador pede sua contratação e você joga e você não consegue render, né? Imagina, poxa, o treinador me confiou em mim e tal, no meu trabalho, né? E você chega lá e as coisas não fluem. Então estava muito difícil no meu coração, né? E quando eu vi essa palavra, realmente eu orei, Deus, eu estava no banco, Deus, eu nunca tinha orado assim para entrar e fazer o gol. Mas esse dia eu falei, Deus, se o Senhor quer mesmo, né? E aí a palavra dizia, não, eu quero, seja curado. Então, eu falava, Deus, você quer que eu entre? Eu estava no banco. Eu estava no banco, eu falei, Deus, você quer que eu entre e faça um gol? Aí ele falou, não, eu quero que você entre e faça gol. Eu mesmo falava, né? Amém. Eu mesmo falava, Chico, eu quero que você entre e faça gol. Amém, Deus. E assim, naturalmente estava. Aí, do nada, um companheiro da minha mesma posição, ele teve um desconforto e saiu. Isso no primeiro tempo. Aí eu entro no final do primeiro tempo e no segundo tempo eu faço gol. Olha então, só, resposta de oração. Essas coisas, tipo assim, resposta de oração, e Deus fez acontecer conforme a palavra de Deus, né? Então foi uma experiência, tipo, nossa, Deus realmente, Ele trabalha conforme as suas promessas, conforme a sua palavra, né? Então, se acontece 1, 2, 3 vezes, realmente naturalmente você consegue grande fé assim, né, diante de Deus. É verdade. E esse ano realmente foi, depois disso incrível, né? Comecei a jogar com camisa 10, comecei a jogar titular, fiz vários gols e fui muito bem naquele clube. Olha só, aí então, ali foi um momento de uma ali foi resposta que virou uma assim, chave. Isso, no clube, naquele clube, para mim. Então, realmente, foi uma experiência de Deus mesmo. Marcante, né? Chico, mais uma pergunta da torcida aqui. Como você enxerga o seu chamado para fazer a obra de Deus, além das 4 linhas, né? O seu chamado na vida e até depois que você parar de jogar futebol, como você pretende continuar fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado de Cristo na sua vida? Por um lado, eu tenho muita gratidão, né, de ter essa oportunidade de poder testemunhar, né? E eu tenho certeza que, assim como o pastor começou com a palavra Filipenses, né? Foi. Quando você eu li aqui no coreano, Deus realmente tem me confirmado. E eu coloco, né, em risco, né, umas palavras que tocam no meu coração. Realmente, quem começou irá finalizar as suas boas obras. Ele irá fazer. Então, claro que hoje estou com 34 anos, né? Na minha profissão, né? Hoje em dia, graças a Deus, a parte de recuperação, a parte de condições físicas são muito bem desenvolvidas, né? Então, antigamente, o atleta de futebol, jogador profissional, não conseguia atingir tanta idade, né? Porque faltava isso, né? Hoje em dia, todos os treinos é controlado, né? Quantos passos você dá, quantos quilômetros você correu no treino hoje, então, tudo é controlado e tem profissionais que cuidam disso, né? A parte de recuperação é muito bem desenvolvida, o Clube de Mirassol tem uma estrutura muito boa, né, sobre isso. Então, a carreira de atleta profissional tem
alongado um pouquinho, para você ver o Nenê, 44 anos, né? Continua Aham. jogando. Mas eu não sei até quando, mas tenho certeza que Deus tem preparado a minha carreira pós-atleta, né? Amém. E até então, com a posição de atleta, né, tentar levar o evangelho para os jogadores, né, para outras pessoas, para familiares também. A gente faz culto em família também. Então, é isso. Que bom. E quando você terminar a carreira, daqui 10 anos, daqui que seja mais que a do Nenê, por exemplo, aí você pretende ainda estar ligado ao futebol de alguma forma, como Sim, treinador, sim. como diretor, ou partir para outra área, ou e não ter mais conexão nenhuma com o futebol? Eu acho que sair muito assim seria difícil, né? Porque foi a minha vida inteira que eu estive nessa área, né? E através dessa área eu pretendo ser utilizado por Deus, né? De continuar pregando o evangelho, né? De levar testemunho, né? E quem sabe direcionar muitos meninos também, né? Para Amém. um lugar correto, porque nas adolescentes assim, tem muitas tentações, né? Tem que ser bem guiado para eles poder, né, dar o seu melhor na vida deles. Então, Uhum. e Deus me mostrou, né? Me ensinou muitas coisas dentro do campo, através do futebol, né? Deus me ensinou muitas coisas, então seria bom, né? Espero que Deus possa agir. Não sei ainda, né? Vamos ver. E você prega, assim, se a gente convidar você, você aceita vir um dia pregar aqui num culto para jovens, adolescentes, para a igreja? Sim, Você, sim. você sai, assim, aceita um convite? Aceito, que isso, aceito. Que Uma honra bom, dar um testemunho, compartilhar a palavra de Deus. que bênção. Chico, olha, Uhum. que momento gostoso, que bênção poder conhecer você, um privilégio conhecer um pouco da tua história, da tua fé, e que é marcante, é impressionante. É muito bom a gente poder ver o que Jesus está fazendo, né, Amém. na vida de quem abre o coração para Ele e reconhece que só Deus pode fazer tudo na nossa vida e sem Ele nós não somos nada, né? Verdade. Eu tenho para mim uma palavra do Evangelho de João que Deus falou no começo do meu ministério como pastor, uma palavra que Deus me deu e que tem direcionado o meu ministério, que ali eu aprendi a depender só de Deus e esperar só de Deus todas as coisas, né? Recursos, dons, que é a palavra que está em João 3:27, o homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. Amém. Então eu creio que o seu chamado para ser jogador de futebol veio do céu, é o que Deus tem feito na sua vida e através de você poder influenciar tanto os jogadores que já estão no profissional, como aqueles que estão nas categorias de base, também tantos jovens e adolescentes que estão aí começando a sua vida em toda e qualquer área. Foi Deus que te levantou para testemunhar que bem-aventurado é realmente quem tem os seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Kim, que bom a gente estar aqui, que bom estar junto. Nosso horário já está esgotado aqui, Passou mas rápido, né? a torcida tem mais alguma pergunta? Queremos... Vamos aplaudir aqui a torcida como se fosse um gol aqui. Ei, glória a Deus. Como se fosse feito um gol, né? Como se fosse um gol. E hoje foi um gol para Jesus. Amém. Que bom. Kim, que você possa cumprimentar, fazer as considerações finais, que aí nós vamos terminar o nosso episódio de hoje. Só agradecer mesmo pelo convite, né? Por esse momento, né? Tudo de uma oportunidade de poder falar um pouquinho de Deus, palavra de Deus,
dar um pouquinho de testemunho, e espero que todos vocês possam estar com o coração aberto, né? Possam continuar ouvindo, né? Continuar ouvindo na igreja, para ouvir, através do ouvir, vem a fé, e espero que Deus irá trabalhar cada um de vocês, na sua família, nas suas áreas, e é isso aí, muito obrigado, um dia muito, coração alegre, né? Coração feliz, né? De poder compartilhar e fazer a obra de Deus. E para finalizar, Mateus 6:33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que os irmãos, aonde você estiver, no trabalho, na escola, nos estudos, aonde você estiver, possam colocar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Continue ouvindo, continue participando no podcast, e quem sabe nas próximas oportunidades estaremos de novo aí. Com certeza, será um prazer, é muito bom. E eu quero pedir, se você puder fazer uma oração para a nossa galera, para os nossos irmãos, para quem está conosco. Se você puder orar, terminando o nosso episódio de hoje, agradecemos. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Realmente, sem a tua permissão, a Bíblia diz que não cai nenhum fio de cabelo. Nós estamos aqui pela tua permissão, porque o Senhor tem nos permitido. Senhor, muito obrigado pelas palavras que foram compartilhadas hoje. Senhor, cuida, abençoa todos aqueles que estão participando no podcast, para que eles possam continuar participando, continuar ouvindo a tua palavra, que eles possam realmente manter na fé, que eles possam viver pela fé, que eles possam conhecer o teu coração, Senhor. Senhor, realmente todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, nós somos falhos, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, Senhor. Que nós possamos viver como vencedores nesse mundo, vencendo o mundo, vencendo todas as tentações em Ti, Senhor. E lembramos que nós somos bem-aventurados, porque o Senhor morreu por nossos pecados na cruz. O Senhor nos deu a sua justiça. O Senhor tem feito tudo, Ele preparou tudo para a nossa salvação, Senhor. Que nós possamos somente aceitar pela fé em Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento. Abençoa todos os irmãos, a família que estão participando, que estão aqui. Abençoa a igreja, abençoa o podcast, que realmente através desse momento, que muitos irmãos possam ser abençoados, que muitos irmãos possam receber a Tua palavra e possam ganhar fé em coração deles, Senhor. Muito obrigado. Deixamos todas as coisas em Tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Chico, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente e vamos estar juntos mais vezes, com certeza. Amém. Agradecemos também todos vocês que participaram. Compartilhe este link, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tenha um fim de semana muito abençoado. E lembrando que amanhã, domingo, nós temos os nossos cultos de celebração e Deus tem grandes coisas na sua vida e na sua família. Deus te abençoe grandemente. Obrigado aqui à produção, obrigado à torcida organizada hoje aqui. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau, gente.